nós vamos tentar, nesse curso, ao analisar especificamente certos cineastas paradigmáticos de certas fases do cinema, por exemplo, a fase que antecede o cinema novo, a fase do cinema novo, a fase do cinema marginal, a fase do cinema contemporâneo, que eu chamaria de um cinema digital, para ter um termo, e além do mais, de fases que precederam esses momentos, que são de pioneiros, que já encaminham para um novo tipo de imagem do cinema, imagem cinematográfica. E nós vamos fazer um recorte. Não faremos uma aproximação simplesmente descritiva, histórica disso, mas vamos tentar, já que, ao que me parece, o curso de vocês dirige sobretudo a pessoas que desejam fazer cinema, serem criativos na área de cinema, nós vamos centrar na compreensão do cinema brasileiro, mas a partir da análise do processo de criativo, de como a imagem do cinema brasileiro se transformou ao longo da história, de como em determinadas fases, certos cineastas paradigmáticos, que são importantes desse momento, trouxeram um tipo de imagem que a gente pode comparar com um de outra fase, de um outro cineasta num outro momento. E também como podemos comparar no processo de criação de cada um dos cineastas, como eles evoluíram dentro desse tempo, durante o tempo de criação em que eles trabalharam no cinema brasileiro. Evidentemente, durante a vida, eles atravessaram várias fases, e como também esse cinema, essa imagem criativa, essa imagem cinematográfica de cada um deles também se transformou ao longo da vida de cada um deles. Essa é uma das intenções principais desse curso, com o objetivo de fazer com que vocês, se aproximando de alguns desses cineastas de maneira mais sensível ou por interesse intelectual ou por aproximação de sensibilidade para com a imagem que cada um traz para vocês, eles possam encaminhar e ajudar a que cada um encontre de alguma maneira um certo nicho de elaboração mental, intelectual, artística em cada um, e esse nicho se construa num núcleo pessoal que permita um desenvolvimento pessoal de cada um. É nisso que eu acredito. Eu acredito que no processo de criação, você não tem fórmulas. Você quer ser um criador, você quer um artista, você tem que fazer assim, assim, assado. Isso não existe. Você tem que estimular em cada pessoa a capacidade criativa que cada um tem, que todos temos, que é comum a todo ser humano, que é comum a todos. Como estimular isso? Como encontrar isso? É claro que, antes de mais nada, é um processo pessoal de cada um de vocês. E cabe num caso de uma aula como essa aqui, você estimular isso. Você nem sempre sabe como estimular, né? Mas você criar possibilidades de estímulo para essa coisa. Então, esse curso, hoje, eu, por exemplo, quero trazer aqui, depende do tempo que nós tenhamos, de como a coisa vai se desenvolver, mas eu quero apresentar pelo menos 2 programas que eu mesmo fiz há 13 anos atrás, mais ou menos, sobre 2 cineastas brasileiros que contam, que narram nesses programas como eles fizeram os filmes que fizeram. E a gente discutindo sobre isso, discutindo sobre o depoimento pessoal de 2, pelo menos, desses realizadores de cinema no Brasil, nós vamos então
começar a pôr em prática esse método que eu acho que é um método estimulante e interessante de aproximar um estudante, alguém que está começando o trabalho em cinema e tal, de se aproximar de caminhos possíveis, de possibilidades, de como o outro fez. Se você se aproxima do processo de criação de um outro ou de muitos outros, evidentemente que isso abre a sua mente para caminhos possíveis. Não quer dizer que você vai imitar, mas quer dizer que você tem de alguma forma no seu horizonte mental, criativo, você criou uns parâmetros. Você diz, pô, fulano, beltrano, cicrano, isso é natural. Ninguém parte do zero. Ninguém recebe uma inspiração do Espírito Santo, baixa, e no dia seguinte você sai escrevendo a obra-prima do poema, da poesia mundial, ou realizando o filme definitivo da história do cinema brasileiro. Isso não é assim. Isso não é assim. Ou, se é assim, é tão excepcional que só cabe ao gênio. Quer dizer, isso ocorre muito raramente. E seguramente, provavelmente, entre nós todos que estamos aqui, inclusive eu, não nos consideramos gênios. Somos todos aprendizes, estamos querendo saber como é que você começa a fazer essa coisa. E esse processo de aprendizado não acaba. Isso eu posso garantir a vocês, pelo menos com respeito a mim. Eu hoje me considero um estudante de cinema como vocês. Entendeu? Quer dizer, para mim sempre um novo filme, um novo trabalho, eu estou quase partindo de zero, entendeu? Eu não sei como vou fazer, claro, que eu tenho uma experiência acumulada e tenho um conhecimento acumulado de que me vale enormemente na hora de realizar, mas saber como vai fazer, a segurança do que vai fazer, isso não tem, é sempre um risco, sobretudo para quem tenta ser criativo, para quem quer ser criativo, para quem não quer se repetir, para quem cada projeto é um desafio, cada novo filme é um desafio, cada novo trabalho é um desafio, e você se põe em causa em cada novo trabalho. Você não sabe como vai fazer, porque você não quer repetir aquilo que você está numa trajetória. Então, nós vamos hoje experimentar esse método com o primeiro programa que eu fiz uns 14 anos atrás, 13 anos atrás, sobre Rui Guerra. Tem 52 minutos. Foi feito junto com 9 outros, um conjunto de 10 programas de cineastas brasileiros, e eu fiz isso com a intenção de servir a estudantes de cinema, assim como vocês. Você não faz uma obra projetada, você obedece a preocupações e a obra pode existir depois, mas você não constrói a obra para o futuro, senão fica uma coisa absolutamente medíocre de projeto, né? Você vai fazendo as coisas que você tem sentido, está sintonizado. Eu trabalho do extremo racional ao extremo da intuição. Quando bato na intuição, está valendo. Quando a intuição não serve, então eu vou procurar algum caminho dentro da lógica para procurar saber aquilo que me incomoda ou aquilo que eu não consigo encontrar. Como enquadrar? Você sabe disso perfeitamente. A gente enquadra, você não está pensando que eu não estou enquadrando, vou pôr a linha do horizonte, aqui é 1/3 do quadro, essa vertical, aquele ponto de fuga. Não, você não está pensando nessas merdas todas. Você chega, põe, enquadra e tal. O pensamento mágico convive perfeitamente com o pensamento científico. E ele diz, é tão científico, é a expressão dele, tão científico, explicar que um relâmpago é uma descarga elétrica e que tem essa função determinada e que explica cientificamente, quanto dizer que é Júpiter que atira um raio. A explicação é tão científica uma quanto a outra. Por quê? As funções são diferentes. Porque, para uma determinada atuação, você tem que saber que é a descarga elétrica para poder utilizar essas forças e aplicações teóricas, tecnológicas. A outra é uma função social, cultural, mas a priori eu prefiro trabalhar com o oculto, com aquilo que a gente já esqueceu.
né? Porque aquilo que a gente já esqueceu, na realidade, é aquilo que a gente mais sabe. A gente trabalha com todos os filmes que a gente já viu, com tudo que a gente já leu, com tudo que a gente já comeu, com as feijoadas, as goiabas, e mais do que as peras e as goiabeces. E quer dizer, eu prefiro trabalhar com esse inconsciente que a gente tem, que eu acho que é o nosso profundo consciente. Então eu me considero um samurai que treinou aquele gesto da espada durante tantos anos, que na hora de lutar não estou pensando como é que eu vou segurar com o dedinho aqui, empunhando aqui, puxar o movimento do braço. Isso eu já treinei tudo isso. Então, parte do princípio que já sei. Também se não sei, faz parte do meu conhecimento não saber, né? Então eu prefiro trabalhar de uma forma instintiva, que é um instinto já profundamente trabalhado, né? Esse pensamento mágico tem que conviver com o pensamento científico, porque não são antagônicos, eles são complementares. Essa inter-relação cria uma dialética crítica que é extremamente importante. E eu acho que a ficção não está fazendo isso. A ficção está trabalhando no nível do naturalismo, não só no nível da linguagem, com os pressupostos dos raccords em continuidade, das regras, quando começam a colocar regras da dramaturgia, que quando vem um Sid Field dizer que na página 10 tem que haver o primeiro conflito e não sei o quê, eu digo em que mundo nós estamos? E esse sujeito é insensato, digo, mas isso é a indústria, isso é a normatização nivelando por baixo, é a fábrica de salsichas, não é? E eu acho que nós somos responsáveis, quem utiliza o cinema de uma forma que não seja puramente alimentar, quem tem direito em determinados momentos de não usar na profissão uma faixa alimentar que você tem que fazer, não estou aqui de grilo eloquente ninguém, nem querer fazer coisa nenhuma, mas quando você tem espaço para isso, você tem que romper com essas barreiras, você tem que arriscar a recuperar os poderes da ficção, porque são os poderes do pensamento e das transformações mais importantes que a gente pode ter. Eu sou uma santa esquizofrênica. Na verdade, eu consegui formalizar a esquizofrenia. Porque quando eu tenho uma ideia para um filme, na verdade, ela vem em surto. Eu começo a ouvir as vozes dos personagens. Eles começam a criar vida. E eu tento rapidamente formular as cenas que eles estão falando. Uhum. E a partir daquela possessão, aparece a grande infecção, o grande umbigo do filme. No Mar de Rosas, por exemplo, o que veio primeiro? Foram os diálogos ou foi a situação em que esses diálogos se dão? No Mar de Rosas, todos eles é a situação. É a infecção, é o surto mesmo, é a situação, é uma experiência vivida ou de dor, ou sei lá do quê. Tem 3 fotogramas, na verdade, essa experiência. Todos os filmes saem quase do nada. É uma impressão, fala, tive a impressão que ele ia me matar. É 3 fotogramas. Se desfaz imediatamente. Essa impressão detona 1h30 de surto do pessoal falando em volta de mim. E, evidentemente, que vem os personagens. Cada voz que vem pronto, vem com a roupa, vem com o texto, vem com o cenário. Eu só preciso, depois que está feita a infecção anímica, eu só preciso ter calma de ficar quieta em casa, fazendo. E depois, naturalmente, tudo isso sai da patologia e entra numa coisa já profissional. Falo, agora eu estou escrevendo um filme. Aí eu fico à mercê do que eu estou fazendo. Aí eu estou bordando, eu estou pintando, eu estou fazendo. Na verdade, eu não consigo dissociar o Mar de Rosas do Getúlio. Porque o Getúlio, aparentemente, ele é um documentário sobre o ditador, não sei o que lá. Mas eu fiquei tão pirada quando eu comecei a ver o material do DIP, do Brasil,
documental, Dip, Getúlio, aí começou o Édipo, o Poder, o Poderoso. Eu entrei numa trip ali. Eu só fiz o Mar de Rosas porque eu fui impactada por alguma coisa do Getúlio, que obviamente ela é masculina, ela é édipica, ela é o pai que protege, que provê, que resolve, e esse pai se atira e se morre, porque é falível. Ali eu tive uma coisa que me remete a uma discussão descabelada da família, no sentido de saber dentro da família por que meu pai não é o infalível. Porque no Mar de Rosas a figura preeminente é a mãe. Na verdade é o seguinte, ou é o milagre inteiro ou não tem jogo, não tem negociação. A expressão é absoluta. E ou você é queimada na fogueira como herege e feiticeira e bruxa, porque você conhece de fato os poderes do demônio, ou você é santa mesmo. Não tem jogo, não tem meio termo. É coisa do Borges. Felizes os felizes dos felizes, quer dizer. Feliz de você que é feliz. Feliz de mim que achei o cinema. Feliz de quem tem alguma. Feliz de mim que achei o cinema. Feliz de mim que achei o cinema. Feliz de mim que achei o cinema. Está no nível da missão. Estou submetida a essa linguagem, eu não posso falar dela. Assim como eu estou sob a condição feminina, eu estou sob a condição de fazedora de cinema. Eu estou inteiramente submetida a ela.